Normalmente, quando você começa a pensar em trabalhar como afiliado, buscar na internet forma de ganhar dinheiro como afiliado, né? Se você não é daqueles idiotas que pensam que ser afiliado é basicamente aplicar golpes, né? Se você não é dessas pessoas, você deve estar aí buscando, tentando usar o mercado de afiliado para ganhar dinheiro ou até uma renda extra, enfim, ganhar dinheiro, trabalhar com a internet. E realmente o mercado de afiliados é muito bom para isso. E geralmente quando você começa a pesquisar sobre isso, você vai cair sempre em conteúdos te levando para Hotmart, QIFI, Bripe ou plataformas internacionais como ClickBank, Digistore, BuyGoods, etc. Beleza? E nada de errado com essas plataformas, são excelentes, eu também vendo nelas como afiliado, gosto bastante, dá para ganhar bastante dinheiro. O problema é que 99% das pessoas que querem ser afiliados na internet, eles estão parecendo gafanhoto na plantação dentro dessas plataformas, disputando ali, e a disputa fica muito acirrada, muito caro você trabalhar como afiliado nessas plataformas. Por outro lado, tem pessoas que estão nadando de braçada aí, ganhando dinheiro com conteúdos na internet, vendendo coisas que todo mundo compra sem pensar muito, que para você vender produtos dessas plataformas que eu te falei antes, você precisa ter ali um certo nível de argumentação, porque é uma coisa que dá mais trabalho, porque são valores inflados, são coisas muito caras. Esses encapsulados, por exemplo, você pega um potinho de encapsulado de farinha e os caras vendem por R$ 197, tá certo? E não estou falando que é errado nem certo vender isso, o problema é que você fica competindo com gente desonesta, etc, etc. Mas você pode trabalhar, como eu te falei, vendendo coisas que as pessoas compram para suas casas sem questionar muito. E elas têm dúvidas, e essas dúvidas levam ela ao Google, e o Google leva essas pessoas a certos sites que vão promover certos produtos como afiliado. Eu vou te mostrar aqui um exemplo. Eu separei aqui o nicho de panelas. Panelas é um nicho muito forte para você trabalhar como afiliado, pode ganhar comissões muito boas. Eu vou te mostrar aqui exemplo de sites reviews de panelas. As pessoas fazem sites assim para vender panelas como afiliado. Eu vim aqui agora no Google e busquei qual a melhor panela antiaderente ou cerâmica. Por que eu busquei exatamente isso aqui? Porque apareceu para mim aqui na lateral, certo? Isso aqui são tudo buscas que as pessoas fazem e a quantidade mensal de buscas aqui do lado, ok? Então eu vim aqui e esse termo tem aqui 480 buscas mensais. Só esse termo aqui, desse jeito que está escrito aqui, certo? Não estou dizendo de outras formas não. Aqui já é outra forma, aqui já é outra forma. Essa forma que está escrita aqui são 400 pessoas que escrevem aqui, que buscam isso na internet, no Google, né? O primeiro site que aparece é esse aqui, ó, Guia das Panelas. Só esse site ele tem aqui 38.400 acessos mensais. É a média, né? É a média de acessos que ele tem. Não é desse mês, é a média de todos os meses que ele está na internet. Ele tem uma média de 35.400 acessos por mês. Alguns meses mais, alguns meses menos, tá certo? Então esse site tem, eu vim aqui e abri esse site, e ele está aqui, é um site focado em panelas. Você vê que ele botou exatamente o que eu busquei, ó. Isso é um detalhe que você pode prestar atenção. Antiaderente ou cerâmica. Eu não coloquei antiaderente e cerâmica, eu coloquei antiaderente ou cerâmica. E tem muitas pessoas que buscam assim. Esse aqui são outras buscas que as pessoas fazem, tá certo? Mas eu estou falando desse termo específico aqui. Você vê que ele colocou aqui no site dele a mesma coisa que eu busquei, ó, antiaderente ou cerâmica. Aqui na URL também tá, ó, antiaderente ou cerâmica. Ele não colocou antiaderente cerâmica, por exemplo. Ok? Então, aqui, ó, quando você compra através desse link, podemos ganhar uma comissão como afiliado, nenhum custo adicional para você. Eu não colocaria isso aqui, não. Eu acho que não tem necessidade da pessoa saber disso, certo? Você pode dizer que é um site review e tal. Então, aqui ele fez alguns reviews de panelas. Quanto tempo você acha que o cara demora para fazer um artigo desse aqui? Levando em consideração que isso aqui pode ser feito com inteligência artificial, cara, e ele basicamente nem sabe. Eu não entendo muito de panela, então se eu quiser escrever um artigo sobre panelas, eu vou usar inteligência artificial. Claro que não adianta você copiar do código do ChatGPT e colar aqui, que você não vai posicionar. Ele não chegaria aqui, ó, em primeiro, no meio aqui de 885 mil sites. Ele não chegaria aqui nessa posição, no meio de mais de 800 mil sites que tem falando sobre isso, se ele simplesmente copiasse o ChatGPT e colasse aqui no artigo dele. Mas você vê que é um artigo simples, ele basicamente deve ter demorado o quê? Um dia, nem um dia, né? Algumas horas para fazer esse artigo aqui. E tem os links de afiliados aí que estão aqui enquanto o site dele estiver na internet. Enquanto tiver pessoas acessando o site, o link dele vai estar aqui, ó. Então se a pessoa clicar aqui em qualquer link desse, lembrando que essa estrutura de artigo aqui, ela não é boa, tá certo? Ela funciona, mas ela não é boa. Ela não é boa. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual é a melhor estrutura de artigo para converter nesse tipo de site aqui. Então vamos lá, ele tem aqui o link de afiliado dele, certo? Ele colocou aqui 5 reviews. Se eu clicar nesse daqui, por exemplo, ó, clicar nesse daqui, aí eu vou lá para a Amazon,
Esse jogo de panelas aqui custa R$ 1.000 e ele ganha uma comissão aqui de 8% por cada venda, o que, ou seja, ele vai ganhar mais ou menos uns 80 e poucos reais, né? R$ 80 alguma coisa de comissão por essa venda aqui desse jogo de panelas, certo? Se a pessoa comprar aqui agora, ele ganha comissão. Se a pessoa adicionar ao carrinho e não comprar agora, ele tem 89 dias para a pessoa comprar isso aqui. Então, a própria Amazon vai ficar enviando e-mail para a pessoa, né? Que ela adicionou o carrinho, etc. Vai ficar lembrando a pessoa que tem aqui tem lá o jogo. Então, esse cookie de afiliado dele vai valer por 89 dias, que é o tempo que se eu adicionar aqui no carrinho agora, ele vai ficar valendo por 89 dias esse cookie dele aqui. Cookie é o período que ele tem. Então a pessoa entrou no site hoje, mas ela não comprou, porém ela adicionou o carrinho. E eu mesmo faço muito isso, eu adiciono as coisas tudo ao carrinho e deixo lá para mim depois ir lá olhar. Então a pessoa vai lá e adiciona o carrinho. Então a partir do momento que a pessoa entrou no site através do link dele, adicionou ao carrinho, ele tem 89 dias para essa pessoa comprar e ele ainda ganha essa comissão. Então se a pessoa comprar daqui a 2 meses, ele ainda ganha essa comissão, ok? Agora pense bem, isso aqui o cara não precisa ficar trabalhando, ele não trabalha nisso. Você pode fazer isso aqui e ser um CLT, por exemplo. Vou trabalhar no emprego normal, chego de noite lá em casa, trabalho ali umas 2 horas, vou criar meus artigos. Claro, não é só criar o artigo, você tem estratégias para que o seu artigo chegue em primeiro. Criar o artigo não quer dizer nada, tá? Seu artigo precisa estar aqui em primeiro, certo? Para você, não necessariamente em primeiro, mas entre os primeiros da primeira página, para você receber acessos de qualificados de pessoas. Esse site, por exemplo, ele está recebendo aqui 35 mil acessos mensais, cara. Mais de 35 mil acessos mensais de pessoas buscando sobre panela. E tem milhares e milhares de buscas aqui, ó. Quantas buscas tem aqui, ó? Aqui tem a paginação. Se vier para cá, tem mais buscas, ó. 90 mil buscas sobre panela de cerâmica. Mais buscas aqui, ó. Tudo isso aqui são termos que podem ser criados conteúdo, certo? Conteúdo aqui para esses termos aqui e posicionar aqui. Uma vez posicionado, você não precisa mais fazer muita coisa, não. Você vai fazer uma certa manutençãozinha ali, de backlink e tal, mas a parte difícil é você chegar aqui. Chegou aqui, basicamente é renda automática. Você não precisa fazer praticamente mais nada. Depois que você escreve o seu artigo, na verdade, você não tem muita coisa manual para você fazer, não, certo? Se você quiser aprender essas estratégias para posicionar sites, confira o primeiro link da descrição aqui. Sites de review, ok? Então vamos lá. Eu vim aqui, acessei esse site e depois eu olhei aqui também mais alguns conteúdos e busquei aqui, por exemplo, melhor frigideira antiaderente. São 4.400 buscas, bem mais buscas. Esse termo aqui, ó, específico, melhor frigideira antiaderente, porque esses termos aqui já são outros termos, já são outras buscas, não está dentro dessas 4.000 aqui não, certo? Aí apareceu esse site aqui, as panelas, melhor frigideira antiaderente, guia completo. Só que esse aqui eu achei bem ruim, assim, a forma com que ele apresenta os links de afiliado, tá vendo? Isso aqui eu acho que é o pior que tem, que eu vi até agora, de todas as minhas pesquisas, porque eu fico navegando, pesquisando, procurando nichos novos, etc. Tentando encontrar sites para modelar, e esse aqui foi um dos piores. Ele não está aproveitando aqui a posição que ele está. Ele está recebendo muito acesso. Esse site, por exemplo, recebe aqui 26 mil acessos, ó. 26 mil acessos, na média, né? E ele não está explorando isso aqui, porque não está bem posicionado os links de afiliado dele, ó. A pessoa precisa ler. Você não faz o artigo, você faz 2 artigos. Como é que você estrutura um artigo desse para você vender como afiliado? Você vai fazer um artigo que é para o Google e um artigo que é para a pessoa que está visitando, que quer comprar panelas. Você escrever um artigo longo desse aqui é para o Google, não é para a pessoa, é para o Google te posicionar. Um artigo muito longo, cheio de conteúdo, muitas palavras, muita coisa. Isso aqui é o que o Google quer. Você precisa ter um artigo assim para o Google te posicionar. Se você olhar, todos os artigos que você vai ver aí, se você for analisado no Google, todos os artigos vão ser longos, cheios de conteúdo, cheio de palavras. Ninguém posiciona artigos ali com 500 palavras. Não rola, tá certo? Então você precisa ter um artigo longo. Agora ele está mal posicionado, os links de afiliado dele estão mal posicionados. Por quê? Eu vim aqui nesse outro site, né, eu busquei aqui, ó, melhores panelas antiaderentes, são mais 3.600 buscas e eu cheguei a esse site aqui, ó. Cheguei a esse site aqui. Melhores marcas de panela antiaderentes de 2025. Então esse artigo está bem posicionado, ele foi escrito agora no começo do ano, dia 27 de janeiro. E aqui está a formato certo para você fazer um artigo, ó. Ele colocou, eu tiraria essa foto aqui, não precisaria dessa foto, tudo bem que a foto está bem bonita e tal.
mas a foto não converte. Se você olhar no celular, por exemplo, que é onde a pessoa vai ver, a maioria das pessoas vão ver, como é que o site aparece. Eu tiraria essa logomarca, tiraria isso aqui tudo, começaria o artigo daqui, ó. Certo? Mas aqui dele está bem melhor que os outros. Por que ele está melhor do que os outros? Lembra que eu falei para você que você tem que escrever um artigo para o Google e um artigo para o visitante? O visitante, se você olhar o artigo dele aqui, ó, é imenso, ó. Imenso, 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 imenso. Ó, muito conteúdo, muito texto, descrição das panelas, tabelas e tudo isso aqui. Isso aqui é para o Google. Não que as pessoas não vão ler, algum outro pode ler, mas você tem que garantir que a pessoa clique logo nos seus links de afiliado. E é aqui que as pessoas vão clicar no seu link de afiliado. Então a pessoa entrou aqui, ela buscou lá as melhores panelas antiaderentes, mais de 3.600 buscas mensais, e ele vem aqui, ó, e quando o cara começa a ler aqui, ó, ele lê aqui, escolhemos as panelas, tal, ele já tem aqui as panelas. É porque esse conteúdo aqui ele vem direto da Amazon, certo? Essa imagenzinha aqui é um código que você coloca. Então ele já vem com preço. Eu preferiria sem preço, certo? Eu preferiria aqui sem preço. Se você olhar, por exemplo, aqui tem panelas caríssimas aqui, ó. Se eu vier aqui, clicar em ver na Amazon, 2.700 essa panela. Ele ganha aqui uma comissão de 8%. E certamente essa panela vende, né? Talvez eu não compraria, você não compraria, mas tem muita gente que compra, ok? Certamente tem muita gente que compra. Então, esse cara tá com os links dele bem posicionados, né? Bem posicionado aqui, melhor posicionados no caso. Para quê? Porque a pessoa não precisa ler aqui o artigo. Depois ele coloca novamente. Ó, ele entra aqui agora, aí ele tem aqui, primeira panela, tal, a Tramontina. Aí tem um link de afiliado. Ele desce a descrição. Segunda panela, essa aqui, tem um link de afiliado. Essa aqui. Mas isso aqui é mais para o Google em si, porque a pessoa, ela já tem que você já tem que garantir que ela já clique aqui em cima, quando ela começa o artigo, porque nem todo mundo vai descer até o final do artigo para ficar lendo ponto a ponto, não. Então você clicando aqui, você garantindo, colocando uma tabela aqui em cima dessa aqui, você já garante que a pessoa clique logo aqui no começo do artigo, certo? Você já garante que ela clique aqui logo no começo do artigo, e aí você já garante que esse cookie vai ser marcado lá no computador da pessoa. A pessoa pode até depois, porque ela não sai do site, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, no caso dessa panela eu acho que não tem, deve estar em falta, porque está sem preço. Esse produto está disponível e tal. Enfim, o site não fechou, então a pessoa pode voltar depois e continuar lendo. Isso aqui é uma forma, esse site aqui, vamos ver quantos acessos ele tem mensais, a média de quantos acessos, se eu voltar aqui no Google. Esse site tem aqui 40 mil acessos mensais. Então você vê que eu te marquei 3 sites. O primeiro tinha 36 mil acessos, o segundo mais de 20 mil acessos e esse aqui mais de 40 mil acessos de sites vendendo panelas. Isso que os que eu peguei, porque já tem outro. Ó. Aqui tem o guia de panelas novamente, aqui tem outro site de panela, aqui tem as melhores panelas. Esse aqui recebe 10 mil acessos, esse aqui foi o que a gente olhou, a guia de panelas. Esse aqui recebe 2 milhões e 400 mil acessos. Quantas vendas você acha que vem esse site aqui? Esse aqui recebe 230 mil acessos, tudo de sites de pessoas vendendo panelas, tá certo? E você precisa chegar até aqui, a essa página aqui, para você estar entre os caras que estão vendendo. Entre quantas pessoas? Aqui são 10 resultados no meio de 680 mil. 680 mil é um número bem baixo, se você for olhar, porque tem buscas que tem 20 milhões de resultados, e aqui tem 668 mil, então é bem baixo para uma demanda bem alta aqui, ó, de panelas 3.600 buscas. Esses caras que estão aqui, ó, estão realmente basicamente todos estão vendendo, principalmente esse aqui, esse Cozinha Flor, porque ele está muito bem, o artigo dele está muito bem feito aqui, ó, muito bem posicionado, os links de afiliado dele. Então isso aqui é uma forma estratégica de você colocar os seus links de afiliado. E tem aqui ó, outros sites aqui também que devem estar vendendo. Esse aqui, por exemplo, deve ser um site relativamente novo, tem 10 mil acessos. Deixa eu dar uma olhada aqui. É um site de review. Ele vacilou aqui, que eu não colocaria assim. Não colocou a tabela aqui, ó. Colocaria logo uma tabela aqui, ó. Aqui. Depois disso aqui, colocaria uma tabela como o cara lá fez no outro site. Ele colocou esse formato aqui, mas enfim. Ele está tendo acesso, certamente está vendendo. E você vê que ele fez um artigo bem pequeno, tá vendo? E posicionou. Tem pessoas aí promovendo panelas. Aqui ó, o cara fez um site exclusivamente de panelas. E você pode criar sites assim
e gerar renda passiva, renda recorrente para você, sem que você tenha que trabalhar muito. Você pode fazer isso até sendo um CLT, trabalhando como empregado em algum lugar, utilizando 2, 3 horas livres que você tem no seu dia, em vez de ficar aí, sei lá, assistindo, sei lá, Big Brother, acho que não tá passando nada, alguma coisa aí, sei lá, que passa na televisão. E aí você pegar e se dedicar 2 ou 3 horas por dia num projeto desses aí, que pode te gerar rendas aí a partir de 4, 5 meses na internet, ele já pode começar a te gerar uma renda passiva, né? Porque você não precisa ficar trabalhando nele, como eu já falei. Se você quiser aprender um pouco mais sobre como criar esse tipo de site, criar e posicionar esse tipo de site, dê uma olhada no primeiro link da descrição e também no primeiro link, o primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, ok? Conheça o site Review Lucrativo. Lá nesse link você vai ver uma aula passo a passo de como você criar e posicionar, e quanto tempo você precisa para posicionar um site desses. Em média, né? Em média, não é a mesma coisa para todo mundo, todas as palavras-chave, mas em média, quanto tempo você precisa para posicionar um site desses aqui e estar te gerando renda recorrente. Lembrando que, como eu falei, você pode fazer isso aqui e fazer qualquer outras coisas em paralelo. Uma coisa não impede a outra. Eu mesmo faço sites assim e faço outras coisas. Crio produto, crio e-books, crio infoprodutos, gravo vídeo para o YouTube. Então, são coisas que te geram renda sem que você precise ficar trabalhando muito tempo ali ativamente naquilo. Ok? Se você quiser aprender, dê uma olhada aí no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado. Grande abraço, até o próximo vídeo.